Queridos, para a mensagem desta noite, apenas um versículo 23 de 1 Coríntios 11. Esta é uma expressão que todo mundo sabe de cor e salteada pela presença tão contínua nos púlpitos das igrejas. Pelo menos uma vez por mês, essa expressão aparece diante dos queridos irmãos. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Repita assim comigo: Jesus, na noite em que foi traído. Jesus, na noite em que foi traído. Bendito seja o teu nome, Pai, pela tua palavra. Todos nós estamos aqui com o coração aberto para sermos ministrados e dela sermos fortalecidos em Cristo Jesus, em nome de quem te oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para meus queridos irmãos, só para vocês ouvirem a pergunta, não precisam responder. Alguém aqui já foi traído? Você já sofreu uma traição? Obrigado, querida. Se eu dissesse aqui nesta hora, qual é a lembrança que você tem do dia da sua traição? Qual a memória que você tem? Ou se eu modificasse a pergunta, como foi o dia da sua traição? O texto que nós lemos aqui, queridos, diz: na noite em que Jesus foi traído. Foi traído numa noite. Que noite foi aquela? Uma noite ominosa? Uma noite agourenta? Uma noite que deixou a impressão de que o inferno estava vencendo? Que os demônios pudessem festejar, porque um dos que colocavam a mão no prato com Jesus foi o traidor. Foi traído pelo amigo. Jesus chegou para ele e disse: amigo, qual é a experiência, queridos, de ser traído pelo melhor amigo, de ser traída pela melhor amiga? Qual é a experiência? Qual a experiência de uma traição? Pessoa que você deposita toda a confiança, pessoa que frequenta a sua casa, pessoa que você compartilha a vida, partilha seus momentos de dificuldades, e de repente são essas pessoas que armaram para você. Que noite, queridos, foi essa? Que experiência foi a de Jesus? Tem 2000 anos que essa expressão é repetida, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente e às vezes diariamente, porque tem grupos que ministram ceia uma vez ao mês, como é a nossa igreja, as nossas igrejas, a maioria das igrejas evangélicas ministra ceia uma vez por semana. Eu estive pregando numa igreja no Mato Grosso do Sul, que a ceia era ministrada
dominicalmente. Todos os domingos, às 7 horas da manhã, toda a igreja em jejum. Participava da ceia e depois tinha o café da manhã. Dominicalmente. E eu participei de uma dessas ceias. E tem outros grupos que fazem isso até com uma frequência maior. Que lições, se é que a gente poderia tirar alguma lição da noite em que Jesus foi traído? Que lição a gente poderia tirar, queridos? Que lição a gente poderia aprender com Jesus? Primeira lição é que a traição que Jesus sofreu naquela noite não foi suficiente para tirar o foco de Jesus. Jesus tinha um foco, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um alvo. Seria muito fácil para Jesus desistir de tudo, num momento, nadar o oceano todo, quando está um braço para alcançar a praia, se eu desisto. Jesus, apesar da traição, ele não desistiu da sua missão, por causa do foco que possuía. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus não poderia falhar naquele momento, apesar do golpe da traição. Ele não poderia falhar. Meus pecados não seriam redimidos. Deus não poderia construir uma nova aliança conosco. A vida que temos, a força que temos, a esperança que temos, está em razão de uma aliança que Deus construiu conosco, uma aliança de paz, uma aliança de bênção, uma aliança em que nós herdamos a vida eterna. E essa aliança teria que ser selada com sangue, e com sangue de um justo, mesmo traído na última noite. Na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança que meu Pai faz convosco no meu sangue, bebei dele todos, porque este é o sangue que nos purifica de todo pecado. Aqui o pecado é removido, o peso do pecado é removido, a culpa do pecado é removida, as consequências do pecado são removidas. O sangue derramado, mas sangue que nos purifica de todo pecado. Mateus entendeu isso quando ele escreveu: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se a traição pesasse mais do que o propósito, nenhum perdido estaria salvo. O Filho do Homem veio para salvar, mesmo debaixo de uma traição no último respirar da vida. Lucas registra as outras palavras de Jesus. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar os perdidos. Se Jesus não tivesse vencido a dor da traição, não teria busca nenhuma e não teria salvação nenhuma. Todos nós estaríamos debaixo da sentença de uma condenação eterna, de uma eternidade sem Deus, sem Cristo e sem salvação.
Queridos, nessa noite, Jesus foi tentado a perder o seu propósito. O diabo lutou. Todas as cartas que ele tinha, ele jogou na mesa. Todas as armas que ele tinha para fazer com que Jesus não subisse à cruz. O inferno usou. Mas Jesus, queridos, resistiu a essas investidas por causa do seu propósito. Eu sei, queridos, que a semelhança de Jesus, todos nós hoje que fazemos parte da membresia do corpo vivo de Cristo, esse corpo lavado, purificado, redimido, resgatado, revestido de uma nova roupagem. Todos os dias nós somos afrontados, todos os dias nós somos questionados, todos os dias nós somos provados para ver se as provações que nós enfrentamos são suficientes para demover-nos dos nossos propósitos de servir a Deus. Quanta gente, queridos, quantos irmãos, que ações simples da vida, corriqueiras da vida, desistem da fé cristã. Eu não vou ser mais crente, não quero ser mais crente, porque Deus não me ama, Deus não ouve minhas orações, muita gente é curada, muita gente é curada, e eu estou aqui carregando minha enfermidade, entra ano, sai ano, eu tenho que administrar enfermidades, eu tenho que administrar problemas financeiros, eu tenho que administrar problemas familiares, eu tenho que administrar problemas com o marido tem que administrar problema com a esposa, pais têm que administrar problema com filhos. Hoje os filhos que estão vivendo, especialmente na adolescência, meu Jesus da glória, que mundo é esse? Minha nora é esposa do Mateus, né? Vai vendo aí uma bisneta. A gente está vendo a barriguinha dela crescendo, se está vindo aí a Eloá. Eu disse, meu Deus, que mundo é esse? É que um ser tão inocente, chega, que mundo é esse? É o mundo cão, queridos, é o mundo cão, é o mundo tenebroso. Parece que a gente vive esse momento daquela noite terrível de Jesus, uma noite que chegou para nunca mais acabar, em que ele foi traído por Judas Iscariotes. Meus queridos, uma outra lição que a gente aprende aqui é que naquela noite de traição, Jesus teve o cuidado de entregar os seus sentimentos a Deus. Lá na cruz ele teve aquele sentimento de abandono, não é? Poucos instantes atrás é de traição, agora tem esse sentimento de traição, ele tem um peso maior ainda por causa do sentimento de abandono, mas ele entregou tudo isso para Deus. Naquele último brado dele, Deus meu, por que me abandonaste? Não basta eu ser traído por um dos meus amigos, agora eu tenho que administrar o problema do abandono. Mas ele se entregou a Deus, entregou a sua tristeza, entregou a sua alma, derramou a sua alma na presença do Senhor. Olha, irmãos, Jesus chega a dizer: o Filho do Homem será entregue, mas ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Eu nem sei que sentença é essa, porque essa é uma sentença para a eternidade.
Eu nem sei que sentença é essa. Ai, ai, um grito de ai, um grito de dor, um grito de angústia, de terror para aquele que vai ter que administrar isto lá na eternidade. Meus queridos, que momento é esse? Nesta noite tenebrosa, quando Jesus tem que administrar esses sentimentos horrorosos, e parece que a misericórdia se ausentou dele, né? É um momento assim que nós ficamos paralisados, sem saber para onde dirigir, para onde olhar. Que ato foi este? E essa expressão, há 2000 anos, mensalmente, ela está sendo repetida. Jesus, na noite em que foi traído. Ele tomou o pão e ele tomou o cálice. Mas, queridos, Jesus, naquela noite, ele pôde olhar para alguns dos seus discípulos e encontrar um pouco de refúgio nos seus discípulos. Acho que não tem consolo maior do que você saber que esse mundo está de cabeça para baixo, que os valores estão todos errados. Parece que a vida está equivocada, né? A vida está equivocada. Não é isso que a gente vê. Mas ele olhou para os seus amigos e ele diz assim, lá nessa última noite, ele usa uma expressão: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Desejei estar convosco. Desejei. Numa noite que antecedia o sofrimento dele, que marcava o sofrimento dele. Eu desejei estar convosco nesse momento. A vida prega peças, queridos. A vida tem surpresas desagradáveis. E se nós não tivermos o nosso foco em Deus, e nós não tivermos um ombro amigo, nós não tivermos um braço amigo, nós não estivermos num corpo amigo, que nos ame, que nos acolha, que nos abrace, que se interaja conosco, que interesse pela nossa vida, que se interesse pelos nossos gemidos, pode dar uma guinada para baixo e se arrebentar. Jesus, nesse momento, ele olhou ao seu lado, mas ele viu que nem tudo era traição. Nem tudo. Ele tinha braços amigos ali, ele tinha ombros amigos, tinha um João da vida, que sempre reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Hoje seria interpretado muito errado, pelo menos no Brasil, né? Tem culturas aí fora que não tem problema nenhum. 2 homens barbudos andando de mão dadas, não tem nada a ver com homossexualismo. São amigos. E por isso andam de mãos dadas. João estava lá sempre se recostando em Cristo. E Jesus tinha esses mais próximos deles. Tem sempre aquele trio, né? Tiago, João, André sempre estavam juntos com Jesus, que tinha uma outra postura, que tinha outro sentimento, que tinha uma verdade internalizada no coração deles. Deixaram tudo por amor a Jesus, acreditavam em Cristo, estavam dispostos a morrer para Jesus, como disse Pedro: Senhor, até por ti nós morreremos se for necessário. Se bem que ele tirou o time do campo no primeiro grito que deram lá para prender Jesus, ele tirou o seu time do campo. Isso significa para nós, queridos, que nós cometemos um equívoco quando nós generalizamos. Quando não presta, ninguém presta. Quando um é ruim, todo mundo é ruim. Essa não é a verdade. Se teve um que falhou,
Jesus teve 11 que ficaram de pé ao lado dele. Estava ali junto dele. Em nome desses, que era diferente daquele, em nome de todos eles, Jesus disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, que ele transformou na celebração da ceia. Essa Páscoa que não tem cordeiro, esta Páscoa que tem pão e esta Páscoa tem vinho. E ele disse: é meu corpo, é meu sangue derramado por amor a vós. Meus irmãos, uma lição bela que a gente tira daqui é que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Deus precisa ungir a nossa alma, Deus precisa ungir o nosso coração para saber, para nós entendermos que há pessoas que Deus coloca ao nosso lado para que a gente possa superar obstáculos. Quem não tem obstáculos? Lembra da primeira pergunta que fiz aqui? Talvez nem todos, é possível que um ou outro responda positivamente aquela pergunta. Todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos obstáculos. Sozinho é mais difícil vencer. É mais difícil vencer sozinho. Por isso Jesus disse: eu desejei. Mas Jesus, à noite, comer na noite da traição. Mas aqui tem aqueles que eram verdadeiros, que eram sinceros e que puderam trazer força para essa caminhada. E diria ainda também, queridos, que Jesus encontra motivos ainda, acreditem, Jesus encontra motivos ainda para agradecer a Deus, expressar, arrancar da alma ferida, arrancar da alma machucada. O nosso Ministério de Louvor canta um corinho que eu sou apaixonado por esse corinho. Como a flor machucada no jardim. Não é? Jesus como uma rosa, como uma flor machucada no jardim, mas ele conseguiu arrancar dessa alma uma expressão de gratidão a Deus. Como é possível, queridos? Nesta noite turbulenta, parece que a bruxaria está solta, a magia está solta. Como é possível você arrancar da alma um sentimento de gratidão? Que momento Jesus fez isso? Jesus fez isso quando ele tomou o pão e quando ele tomou o cálice. Ele disse: graças te dou, ó Deus. Graças te dou. Foi difícil beber aquele cálice? Foi muito difícil. Se for possível, Pai, passe de mim este cálice. Mas estou aqui para fazer a tua vontade. E ele pega o pão, que representava o seu corpo, partiu o pão, mas antes de partir, ele apresentou a Deus e disse: graças te dou, ó Deus. Gratidão na alma, queridos. Gratidão, gratidão. Tem momentos que te fazem chorar, tem momentos que te fazem sofrer, mas esses momentos você precisa, no meio deles, arrancar uma expressão de louvor a Deus, porque Deus é fiel, Deus é provedor, Deus é sustentador, Deus é aquele que entra no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, para coroá-las com vitória. Deus não vai deixar você envergonhada, Deus não vai deixar você envergonhado. Deus não vai deixar você sozinho no meio das ondas agitadas. Deus não vai deixar. E por isso esse sentimento de gratidão. Se Deus é real, se Deus é verdadeiro, se Deus existe, Ele está presente conosco. E a última palavra que eu quero arrancar daqui, para os queridos, antes de nós ministrarmos a celebração da ceia do Senhor. E aí, se quiser pedir as crianças para descerem, que elas vão ter uma apresentação antes da celebração, já pode pedir. É que Jesus, no meio desse luto, dessa dor,
ele consegue olhar, levantar os seus olhos, e ele consegue enxergar o futuro. Jesus não ficou preso numa ação do passado, porque para ele o ato de Judas Iscariotes já é um ato passado. E o que é que Jesus vê? Jesus não vê passado. Jesus levanta os seus olhos e Jesus consegue enxergar o futuro. Porque ele diz, diante desta mesa, em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. O que é que Jesus está enxergando? Jesus está enxergando, meus queridos, uma celebração na eternidade com todo o corpo dos salvos. Jesus viu coisas que somente Jesus poderia ver. Como diz Paulo, o que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, ou seja, não passou pela nossa imaginação, é o que Deus tem preparado na eternidade para os salvos. Jesus visualiza isso, queridos, neste momento, e que parece que os céus desabam sobre ele. Ele consegue enxergar não apenas o futuro, Jesus enxerga a eternidade. E este é o olhar que a gente precisa ter, porque o nosso olhar é muito imediatista, o nosso olhar é muito voltado para nós, é muito preso ao nosso próprio umbigo. A gente parece que não consegue enxergar um palmo além do nosso próprio nariz, não é? As lutas parecem que nos cegam, tiram de nós a capacidade de ver, de pensar, de refletir. Jesus está dizendo: eu vejo o glorioso dia em que nós reuniremos novamente, agora não com 12 homens, mas com todos os salvos, para a maior celebração na eternidade. Não beberei de novo, até que venha um dia em que o beberei novamente no reino de Deus. No reino de Deus. Meus queridos irmãos, olha, aqui transcende qualquer sentimento de tristeza, de angústia, de desânimo. Aqui transcende qualquer sentimento de morte, de traição. Aqui transcende, meus queridos, qualquer momento de zombaria, de escárnio, coroa de espinho, cravos na mão, um julgamento injusto. Aqui, meus queridos, os olhos da fé são abertos para ver o invisível. Ver o invisível. Mas é o que nós aprendemos daqui. Nós temos momentos na eternidade com Deus que nem de longe podem ser comparados aos nossos momentos de choro, aos nossos momentos de tristeza, de fragilidade, esse momento que você precisa de colo, que a gente precisa de colo. Eu estava fora de Brasília, final de semana passada, uma família queridíssima, pensa uma família querida, e aí tinha um menino desse tamanho aqui, correndo atrás da mãe dele, mãe, eu quero colo, mãe, eu quero colo. Que colo, menino, está fazendo a bolsa, você está querendo colo, desse tamanho, menino. Ele aqui podia pegar a mãe no colo, né? Estava querendo o colo da mãe. Mas às vezes, querida, a gente precisa de colo, não é verdade? Nós, cabelos brancos, parece que a gente precisa de colo, de um ombro amigo. Em razão de tantas batalhas, tantos desafios. Mas olha, meus queridos, Deus abre os nossos olhos e Ele diz: não chores, não chores, não chores. E Ele unge os nossos olhos para ver o que nos aguarda a eternidade. Jesus conseguiu enxergar um novo horizonte, um novo momento. Ele conseguiu, que superava todos os momentos de dificuldades que ele enfrentava naquele momento, de traição, de abandono.
julgamento injusto, de afronta, de injúria e, pior de tudo, quando a santidade dele foi manchada pelo nosso pecado. Ele, todos os nossos pecados caíram sobre Jesus quando ele deu aquele grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha que desamparar, porque o santo se tornava imundo ao cair sobre ele os nossos pecados. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que o Senhor visite a igreja dele, que o Senhor avive a igreja dele, que o Senhor abençoe a igreja dele, que Deus nos dê asas de prata para voar, que Deus nos fortaleça, nos dê um coração forte, vigoroso, para que não venhamos nos abater com as tribulações do dia a dia. Amém, queridos? Deus os abençoe. Glória a Jesus. Toda honra, todo louvor ao nome do nosso Deus. As crianças vão apresentar agora? Sim.